Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 1º de Tammuz, início do capítulo 10 do Portal da Universidade da Fé. Depois de falarmos da grandeza de Deus, ao extremo, que todas as nossas qualidades, até a maior delas, que é a percepção cognitiva e a sabedoria, para Deus não é considerada qualidade, e não engrandece Ele o fato de nós não entendermos Ele. O único jeito de nós lidarmos com a grandeza verdadeira dele é com a fé. Acreditar que existe, ser primeiro, que não depende de nada para existir, e é não composto de componentes e absoluto. Somente com a fé nós lidamos com esse poder. Inclusive, mesmo quando ele abriu a cadeia criativa, os primeiros passos, nós ainda não entendemos como eles funcionam, porque eles são situações em uma realidade que resta poder divino ali. O poder divino, para nós, é um paradoxo, porque ele une coisas contrárias, que para nós não ocupariam o mesmo espaço. Por isso, quando fala sobre esse filósofo modo de emanação de Atzilut, onde o destinatário da ação, o efeito em si, o indivíduo que faz e o indivíduo que recebe são um só. E nós isso não tem cabimento. E nós sempre temos o que faz uma coisa para o outro, são dois, e a coisa já é a terceira. Em Deus os três são uma coisa só, não tem ali divisão. Então, isso é chamado divindade, quer dizer, não é o divino já, porque é uma ação específica, não é todas, todo poderoso de tudo. Ele excluiu a grande parte e deixou uma ação, mas aquela ação tem características paradoxais para nós. Então, tudo que é paradoxal para nós lidamos com aquilo a partir da fé, a partir da confiança, que é um poder de lidar com coisas que você não entende. Ultrapassam o teu poder de captação. Isso aqui é o capítulo anterior, agora é o capítulo 10. Então, como é que nós podemos falar de Sefirot? Já que são divindade e são além de nossa captação. Então, o Rebbe diz, apesar de qualquer maneira, a Torá, quer dizer, o ensinamento dado aos homens, foi escrita com a língua dos homens, para entregar para o ouvido aquilo que ela consegue ouvir, que o ouvido consegue ouvir. E por isso foi dada permissão para os sábios da sabedoria verdadeira, da criação, usar o termo Sefirot, Sefirá de brilho, e chamar de luz também. Luzes e brilhos, quer dizer, são metáforas, são exemplos. É importante pegar aqui nessa palavra, foi dada permissão. Todo o ensinamento cabalístico foi ensinado a partir de revelações de almas celestiais para almas terrestres, que ensinaram para seus alunos. Então, tal como a revelação de Eliyahu Hanavi, revelação de Ariah Shiloni, e capaz que haja outras revelações que não constam claramente, mas podem existir. Assim como pode haver relação profética em si também, para os profetas. De qualquer maneira, foi dada permissão eles usarem metáfora. Vamos lembrar que Maimônides fala que o profeta vê uma coisa indescritível, tão indescritível que deixa ele fragilizado, deixa ele atordoado, e quando ele acorda, ele é dada a ferramenta de interpretar, de explicar isso aqui para os homens. Quer dizer, que a mesma coisa que está dizendo aqui, foi dada permissão, quer dizer, quando Deus quer passar uma mensagem para a humanidade, ou para alguns alunos, alguns homens, pode lhes mostrar coisas além do nosso poder, e pode nos dar a ferramenta de descrevê-los em linguagem humana, uma forma de sintetizar a informação que Deus quer nos passar, para que conheçamos parte pequena de sua grandeza. E por isso foi dar permissão para os sábios usar o exemplo de Sefirot, de brilhos, de luzes celestiais, divinos, luz divina. Tudo isso aqui é um exemplo, não é uma luz física, é um exemplo. O efeito criativo é comparado com a luz, para algumas coisas. Através desse exemplo, podemos entender um pouco a união de Deus com os efeitos que ele faz, comparável com
o efeito luminoso do Sol antes de partir da sua origem. O Sol tem o poder de fazer efeito de luminosidade ou de calor e de ser visto por nós. Mas ter esse poder antes de sair o brilho para fora está completamente nulo. O efeito em relação à essência do objeto denominado Sol, que é chamado luzeiro, é o causador da luz. E o brilho que sai do Sol é chamado luz. Quer dizer, o luzeiro é muito mais do que luz. A luz é apenas aquilo que sai dele. E é a menor das qualidades. Que nem falamos, uma pessoa ser vista não muda ele em nada. Não vai fazer ele maior nem menor. Mas existir do jeito que ele é, ser criado do jeito que ele é, isso que faz ele ser aquilo que ele é. Quer dizer, tem apresentação e tem essência. Tem ser visto, tem estar visto, estar percebido, e tem ser algo. Tem como a coisa é e tem o que a coisa é. Então o Sol você vê como ele é, mas o que ele é você não percebe. E o como em relação ao que não ocupa espaço nenhum, está nulo. Porque você vê assim, de acordo com o teu filtro, com o teu captador, com a tua interpretação, mas o que você não tem nenhuma captação. E se você percebe ou não, não vai mudar nada naquilo que a coisa realmente é. E o brilho é chamado luz. Isso que diz também na Torá, Deus fez os luzeiros, o luzeiro grande, o sol, o luzeiro pequeno, a lua. E no primeiro dia da criação diz, Deus chamou a luz de dia. Quer dizer, o efeito que surge quando vemos o sol, nós temos o direito de acessar a sensação da luz que Deus criou no primeiro dia. Quando a luz está indo na sua origem, dentro do sol, está unido com ele completamente. Só tem ali o corpo do luzeiro. E a luz é totalmente dissolvida nele. E não tem lá duas criaturas, luz e luzeiro. Não, é uma coisa só. E da mesma forma, muito mais ainda, seriam as virtudes do Santo Bendito seja, por exemplo, a virtude de sua vontade, sua sabedoria, etc., no mundo da emanação, unidos completamente com sua essência, dissolvidos na sua essência, de uma forma que pode se comparar, por exemplo, com uma luz dentro do Sol. Mas isso aqui é um exemplo. O exemplo é uma forma diminuta de uma outra coisa maior. Você não tem como mostrar a coisa em si, então você mostra uma comparação. E dela deduzimos o que conseguimos deduzir. De modo geral, quando aprendi na Yeshiva Hassidut, ensinaram que os exemplos que Rebbe trazem em Hassidut são uma criatura reduzida, que a sua característica representa a sua origem. Acaba que o Sol, a dissolução da luz dentro do Sol, é um resultado que precisou de uma cadeia de redução, mas é um resultado condensado do que aconteceu em graus superiores. Digamos, a luz da bondade da emanação dissolvida dentro da emanação em si, dentro da bondade em si, que é a bondade de Deus. Então, a bondade de Deus dissolvida em Deus próprio. Então, isso que eu falo aqui, não dá para dizer que é exatamente assim que é. É uma forma que foge de nossa capacidade, porque os caminhos de Deus são além de nossos caminhos. Somente temos que entender que foi dado permissão para quem viu e sentiu coisas celestiais que deixam a pessoa atordoada, deixam a pessoa pouco convencida da existência própria dela. E depois ela volta da profecia e chega e nos dá síntese do que ele tinha experimentado. Então, você usa o exemplo de luzes, e a luz do sol, que está unida à sua fonte, e não tem nome próprio antes de surgir a luz, antes de sair para fora da fonte. Só tem o nome ali do luzeiro em si. Não existe algo com o nome luz dentro do luzeiro. Só em potencial. E assim, todas as virtudes do Santo Bendito seja, a sua vontade, a sua sabedoria, não ganhariam esses nomes em relação a Deus. Em relação a Deus não tem cabimento dar nomes. Nomes são sensações de criaturas
que vivem em mundo de fragmentos, mas os fragmentos em Deus estão dissolvidos na sua essência, e não existe nome de fragmento ali. E Deus é tudo, então nenhum nome poderia descrevê-lo, porque nomes descrevem uma coisa como ela se difere da outra, e Deus é tudo. Então, na essência, nenhum nome caberia. Já os nomes que usamos já são a nossa sensação em relação a Ele. Já é a língua dos homens, já é um exemplo. Então, esses nomes que damos para Sefirot são a forma das criaturas perceberem os efeitos criativos. Sejam criaturas celestiais, superiores, inferiores, que seu surgimento, e sua vida, manutenção, e sua condução, que Deus cria, mantém e conduz, a gente sente que isso é algo desejável para Ele, e algo planejado por uma percepção sublime, e analisado a cada detalhe, com seu entendimento profundo. E como falamos que ao nós falar e nós pensar, nós surgimos. No caso de Deus, saber é ser. Então, ao saber o poder de criar mundos como nós, surgimos nós. Acaba que nós sentimos que Ele nos quer, nos pensa, nos entende, nos sabe. E sobre isso fala Midrash, que o mundo foi criado com 10 características, etc, etc. Traz citações de origens proféticas sobre isso, que tem 10 sefirot, 10 virtudes, 10 características criativas. E assim também tem no Zohar, que o profeta Elias se revelou pela Hashem Baruch e disse, um louvor a Deus, e louvor a Deus dizendo, você, Deus, fez surgirem 10 vestimentas para a tua vitalidade, e nós chamamos eles 10 brilhos que conduzem ao mundo, seja os mundos que nós não sentimos, seja os mundos que nós sim sentimos para a existência. E a partir dessas luzes, você, quer dizer, a tua essência, a sua vitalidade essencial, se esconde de nós, pessoas. Acaba que a Sefirah não é uma revelação da grandeza de Deus, e sim uma revelação do poder dele de agir na limitação. É ele que age na limitação. Como o nosso entendimento dele é que limitação é o menor de seus poderes. Para nós, limitação é pouco e infinito é muito. Para Deus, tanto faz, é a mesma coisa. Porque por mais que o sem fim seja grande em qualidade, em quantidade, logo que ele tem começo, ele é de outra categoria daquele que não tem começo. Sem começo é outra categoria. Então, para ele, todo o resto é insignificante, está dissolvido, está considerado como está em potencial sempre. Não é considerado que aquilo está efetivado ou não, não ocupa o espaço da forma que nós consideramos ocupação de espaços. Mas como assim é, Deus somente tem a sua sensação que foge de nosso poder, e nós acreditamos nele, que a sensação é a mais qualificada que poderia haver. E dela que derivam todas as outras sensações qualificadas que nós denominamos como vontade, sabedoria, planejamento, escolha, etc, etc. Resumo do Tânia de hoje. A linguagem dos cabalistas é tudo um exemplo que representa a nossa sensação e não a sensação do Criador, que é algo que foge do nosso poder. Até aqui o Tânia desse dia 1 de Tammuz.